Isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 26 minutos. Manhã de terça-feira, dia 14 de maio de 2024. Estamos aqui ao vivo na nossa web rádio Conexão Viva e também agora transmitindo pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Deus abençoe. Que Deus continue derramando bênção sobre a sua vida. Estamos aqui em Itajaí, Santa Catarina. A temperatura baixou, né? Chegando o inverno, sul do Brasil. Aquela garoa, chuvinha. Ontem à noite choveu a noite toda. E a nossa preocupação e intercessão sempre pelo povo do Rio Grande do Sul. Também hoje pela manhã eu estava acompanhando os países do leste da África que também estão sofrendo grandes inundações, essas mudanças climáticas, né? Estão trazendo grandes inundações em alguns países, até mesmo na China, parte da China também sofreu grandes inundações. Mas o que é que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que Jesus está voltando, o mundo está se manifestando. É nosso dever alertar você e a escolha é sua acreditar na volta de Jesus ou não, né? Então que Deus te abençoe, derrame bênção sobre a sua vida. Eu sou o pastor Dimas Pimentel, estamos ao vivo aqui todos os dias. Hoje pela manhã, o pastor Marcos Lacerda já mandou a mensagem de bom dia às 5h55. Manda um abraço para o meu irmão em Cristo, meu amigo, meu vizinho, olha só. Irmão em Cristo, amigo e vizinho. Estou falando de quem? Do meu irmãozão Flávio. Deus abençoe, Flávio, derrame bênção sobre a sua vida, esposa Ana, os filhos, né? Os parentes, amigos. E Deus derrame bênção sobre a tua vida em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 51 do profeta Isaías, que fala sobre a restauração e salvação de Israel. É um convite glorioso de Deus para a salvação em Isaías 51. Então, o capítulo de Isaías 51, como é que eu vou dizer? Ele começa com um apelo àqueles que buscam justiça e retidão, exortando-os a ouvirem a Deus e a seguirem seus caminhos. Então Deus promete sua salvação e a sua justiça para sempre. Agora é lógico, nem sempre a justiça de Deus agrada ao homem. E em seguida Deus se dirige aos seus filhos, os descendentes de Abraão, lembrando-lhes que ele os escolheu e os libertou do Egito. Ele fortalecerá o seu braço mais uma vez para livrá-los de seus inimigos e promete lhes trazer de volta a terra que lhes deu. Aqui o povo estava sendo cativo na Babilônia, mas Deus promete que lhes traria de volta para a terra que lhes deu tempos atrás. Ok? Então o profeta se volta para aqueles que estavam sofrendo por causa da opressão e da violência. E aqui ele conforta aquele povo com a promessa de que a sua dor será aliviada. Ele lembra aos que sofrem que Deus é a sua consolação e que ele lhes prometeu que sua justiça nunca falhará. E em seguida Deus exorta seus filhos a despertarem e a se levantarem, dizendo que ele já está agindo para trazer a sua salvação à terra. Ele promete destruir os inimigos de Israel e trazer paz e alegria ao seu povo. Então isso é uma promessa para nós também. Deus promete destruir aqueles que nos oprimem e trazer alegria de volta para o seu povo. Então o capítulo 51 aqui termina com um convite para o povo de Deus olhar para trás, para a história de seu relacionamento com Deus e para lembrar as grandes coisas que Deus fez por eles no passado. Então isso vai dar a eles esperança para o futuro, sabendo que Deus está ainda mais presente hoje, trabalhando em seu favor. Então nesse capítulo de Isaías, capítulo 51, nós vemos as promessas de Deus de salvação, justiça e libertação para o seu povo. Então, meus queridos, que você continue aprendendo de Deus, aquilo que Ele tem para você. E o capítulo 51, ele tem apenas 23 versículos. Eu dividi o capítulo em 3 partes.
A primeira parte fala sobre o chamado à fé e à justiça, que vai do versículo 1 até o versículo 8. Então aqui nós temos o chamado para ouvir, versículo 1, a promessa de salvação, versículos 2 e 3, o chamado para buscar a justiça, versículos 4 ao 6, e a certeza da fidelidade de Deus, versículos 7 e 8. A segunda parte fala sobre a esperança da redenção de Sião, que vai do versículo 9 ao 16. Então aqui nós temos o chamado para despertar no versículo 9. Nós temos a promessa de libertação, versículos 10 e 11. Nós temos a alegria da redenção, versículos 12 e 13. E nós temos a misericórdia de Deus, versículo 14 ao 16. E a terceira e última parte do capítulo 51 fala sobre o temor de Deus e a confiança na salvação que vem de Deus. Vai do versículo 17 ao 23. Então aqui nós temos o temor de Deus e a fraqueza humana, versículos 17 e 18. A promessa da salvação, versículos 19 até o versículo 21. E a restauração da esperança, versículos 22 e 23. Então o capítulo 51 de Isaías fala sobre a restauração e salvação do povo de Israel. Então Deus promete, encoraja a nação a confiar nele e a não ter medo do que os seus inimigos possam fazer. O versículo 6, aqui no versículo 6 nós lemos uma frase muito conhecida, que eu quero ler para vocês. Aí é 51, versículo 6, que diz assim: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Levantai ao alto os vossos olhos e vedes. Quem criou todas essas coisas? Foi o Senhor. Então, Deus, ele é tremendo naquilo que ele faz, porque ele é Deus. Quem é o criador de todas as coisas? É Deus. Então, além disso, o capítulo 51 também fala sobre a salvação que Deus oferece não apenas a Israel, mas a todos os povos. E no versículo 10, aqui do capítulo 51 de Isaías, nós lemos que os remidos do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos e com alegria eterna sobre suas cabeças. Alegria eterna sobre suas cabeças. Então isso mostra que Deus tem um plano de salvação para todos que aceitam o seu amor e sua graça. E no final do capítulo, Deus fala sobre a proteção e cuidado que ele tem por seu povo. Né? Então isso é tremendo demais. Então no versículo 23 diz assim: mas pô-lo-ei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem a tua alma, abaixa-te para que possamos sobre ti. E tu pusestes as costas como chão e como caminho aos viajantes. Sabe? E em outras traduções diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Ó. Então, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Então, meu irmão, minha irmã, podemos dizer aqui em resumo que o capítulo 51 de Isaías é uma lembrança de que Deus é o Criador de todas as coisas e que tem um plano de salvação para todos os povos, línguas e nações. Ele encoraja o seu povo a confiar nele, não ter medo e esperar na sua proteção e cuidado, porque ele é Deus e não existe outro. Ele é Deus, ok? Agora, lendo todo o capítulo 51 de Isaías, o que é que nós podemos aprender
com esse capítulo 51 de Isaías? O capítulo 51 desempenhou um papel crucial na vida do povo daquela época em que foi escrito. A importância está relacionada ao contexto político e social em que o profeta viveu, o profeta Isaías. O povo de Israel enfrentava o exílio na Babilônia e o profeta encorajava eles a terem fé e esperança em Deus, que iria libertá-los daquele cativeiro. Então, Isaías 51 nos lembra da soberania de Deus e da sua fidelidade para com seu povo. O conflito de Israel com a Babilônia não era apenas um conflito político, mas também uma questão espiritual, porque aquele povo havia abandonado Deus. Eles tinham deixado de lado a sua devoção, a sua adoração a Deus, e Deus permitiu que aquilo acontecesse. Então Deus lembrou ao seu povo que ele era o Criador do universo e que nada está acima do seu poder. Nada. O povo daquela época precisava ouvir essas palavras para manterem a esperança em Deus e terem forças em meio às adversidades. No dia de hoje, nós, aqui lendo Isaías 51, não é diferente. Assim como no passado, nós enfrentamos tempos difíceis. É só nós olharmos aqui para o lado. Eu estou em Santa Catarina, o estado vizinho aqui é Rio Grande do Sul. Está enfrentando e passando por um momento muito difícil, o momento mais difícil que eles já passaram na vida deles e estão passando agora. É a maior enchente da história do estado do Rio Grande do Sul e de um estado brasileiro. Então as palavras do profeta Isaías aqui são essenciais para lembrar-nos de que Deus é soberano e fiel. Então a mensagem do livro de Isaías é atemporal. É para todos os tempos. Embora muitas coisas tenham mudado, o caráter de Deus continua o mesmo. Deus é Deus. Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. E eu quero extrair aqui, no capítulo 51, do livro de Isaías, algumas lições, ou as principais lições que podemos aprender com o capítulo 51 do livro do profeta Isaías. A primeira lição é que Deus é soberano. Deus é o Criador de todas as coisas e está acima de todos os poderes políticos e sociais e religiosos da sociedade, do planeta, da Terra, da humanidade. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os poderes políticos, religiosos e sociais. Ele é soberano. Segunda lição é que Deus é fiel. Deus é fiel com seu povo e sempre cumpre suas promessas. Muitas das vezes, a justiça de Deus não agrada ao homem, mas Deus é justo. Não é? Então, Deus é fiel, é a segunda lição. A terceira lição é confie em Deus. Então, quando passamos por tempos difíceis, precisamos confiar em Deus e nos lembrarmos de que Ele é o nosso Salvador e Libertador e não existe outro. Ele é o Deus que faz todas as coisas acontecerem. A quarta lição aqui é que Deus nos consola. Vem de Deus o Consolador, veio de Deus o Espírito Santo. Então Deus está sempre presente para nos confortar e nos guiar em meio às adversidades. Quando nos sentimos sozinhos, podemos encontrar conforto em sua palavra. Lembre-se que quando os judeus foram para a Babilônia, havia no meio daquele povo 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que receberam o nome de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses 4 jovens eram fiéis a Deus, mesmo no meio de um povo incrédulo. Por isso que aquele povo foi para cativeiro para a Babilônia, porque eles estavam incrédulos. Mas toda a nação pagou. Mas no meio tinham aqueles que eram fiéis a Deus. E Deus os honrou. Deus os guardou na Babilônia.
Deus deu a eles posição de destaque. Daniel tornou-se um primeiro-ministro. Então, assim também, Deus fará na sua vida, mesmo tudo que esteja desmoronando à tua volta, mas tu não serás atingido. 1000 cairão de um lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque o Senhor aos seus anjos dará ordens para te guardar. E os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todos os males. Amém? Então confie em Deus. Deus é o nosso consolo. Deus está sempre presente para nos consolar, para nos confortar e nos guiar em meio às adversidades. Então, quando nos sentimos sozinhos, podemos encontrar conforto em Deus através da sua palavra. A última lição que eu tiro aqui para nós, eu quero parar por aqui, é: tenha esperança. Deus prometeu aos judeus que iria libertá-los do cativeiro. Ele também promete a libertação e salvação para os que confiam nele. Assim como aconteceu com aquele povo, depois de 70 anos na Babilônia, eles voltaram para a terra deles. Deus também vai fazer isso comigo e com você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Devemos ter esperança em Deus, mesmo em meio às dificuldades. E lembre-se, Deus usa pessoas para nos abençoar. Então creia em Deus. Então nós aprendemos que Deus é soberano, Deus é fiel, confie em Deus, Deus nos consola e tenha esperança. Deus é o tudo para com todos. Amém? Deus abençoe, queridos, graça e paz, e tenhamos uma terça-feira alegre, abençoada e próspera. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, em tuas mãos colocamos nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada família, ó Pai, representada por aqueles que vai ouvir esta palavra. Ó Deus, em especial, coloque em tuas mãos o povo ali do estado do Rio Grande do Sul, nossos vizinhos. Ó Deus, ali no leste da África também, países estão sofrendo por inundações. Visita aquele povo. Ó Deus, peço também por aqueles povos ali na China, parte da China, que também está sendo envolvido por inundações. Ó Deus, que o Senhor tome conta, ó Pai, de toda a humanidade como tem feito. Sabemos que o Senhor é justo e clamamos assim por tua misericórdia sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos aqueles, ó Pai, que necessitam da tua misericórdia, da tua justiça e da tua graça. Deus, muito obrigado. Nos dá uma terça-feira alegre, abençoada e próspera. E que a nossa esperança esteja no Senhor, em mais ninguém. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, graça e paz. E para você que está conosco aqui